Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão de suas casas rezando conosco. Celebramos a liturgia desse quarto domingo, depois da festa da Páscoa da Ressurreição. A primeira leitura é um pequeno trecho dessa epístola tão importante, que é a Epístola de São Tiago, que é bem pequena, mas de uma profundidade, de um ensinamento muito prático, para todos nós. O primeiro ponto da nossa reflexão é o reconhecimento de que tudo o que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E o apóstolo São Tiago começa exatamente trazendo essa reflexão. Meus irmãos, todo dom, toda dádiva vem do alto, do Pai do céu, das luzes, em quem não há nenhuma sombra, nenhuma dúvida. Tudo que nós temos é dom de Deus. E mesmo as coisas temporais, materiais, conquistadas com o trabalho, mas acima de tudo como o dom de Deus, que por graça de Deus nós fizemos frutificar. E as coisas também vão sendo conquistadas. Mas a fonte, a origem, a razão de tudo é a bondade do Senhor. E sobretudo, a condição que nós saímos de criaturas de Deus para filhos de Deus. Quando fomos trazidos pelos nossos pais, padrinhos, as águas do batismo, purificados do pecado original, foi implantado, infundido em nossas almas as virtudes da fé, da esperança, da caridade, os dons do Espírito Santo. Pelo sacramento do batismo fomos inseridos na Igreja Católica, nos tornamos oficialmente católicos. E deixamos a condição de mera criatura de Deus para sermos filhos de Deus. E o quanto é importante essa reflexão para nós todos tirarmos uma conclusão muito simples, muito óbvia, de nós sermos gratos a Deus, reconhecermos os dons de Deus e procurarmos valorizar tudo isso que o Senhor nos concedeu. Elevados à condição de filhos de Deus, precisamos viver como tais. Precisamos viver como filhos de Deus. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. E que nós vivamos dignamente a nossa fé, a nossa condição de filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros da vida eterna. E a condição de sermos filhos de Deus traz para nós compromissos, responsabilidades. E por isso o Senhor deixou para nós a Santa Igreja Católica, com a grande missão de nos alimentar com o pão da palavra de Deus, e assim preparando a cada um de nós para o pão eucarístico, para a presença real do Senhor, na Sagrada Eucaristia. E hoje nos diz o apóstolo São Tiago: por livre vontade o Senhor nos gerou, pela palavra da verdade, para sermos as primícias de suas criaturas, criaturas privilegiadas. Agora, não somente criaturas, mas filhos de Deus. E agora ele começa a nos dizer: meus irmãos, sabeis que todo homem deve ser pronto para ouvir, ponderado, não é, para falar, e demorado para se enraivecer. Todos nós.
sermos mais dóceis e mais prontos a ouvir a palavra de Deus. Sermos mais prontos a ouvir os conselhos e instruções que nós recebemos. Sermos mais prontos para ouvir também o nosso próximo na prática da caridade. Um pouquinho mais de atenção, um olhar mais atento, conseguir perceber a necessidade do irmão, começando a vivência da caridade, nosso ambiente mais próximo da família. Sermos mais prontos para ouvir do que propriamente para falar. Todos nós sabemos disso, mas é sempre importante nós recordarmos que no que diz respeito às nossas palavras, na maioria das vezes, nós nos arrependemos por termos falado algo a mais, falarmos demais, ou algo que não devíamos ter falado. Ou ofendemos a Deus, e muitas vezes ofendemos também o nosso próximo. E sempre vai ficar mais difícil nós consertarmos aquilo que nós falamos, do que se nós tivéssemos calado. Pode até ser que em alguma ocasião nós pecamos por omissão, deixando de falar. Mas a maioria das vezes nos arrependemos por termos falado demais, ofendido, palavras indevidas, denegrindo muitas vezes a imagem, a honra do nosso próximo. E mais grave ainda, se envolver uma calúnia, uma falsidade contra o nosso irmão, a nossa irmã. Ou muitas vezes passarmos à frente, algo que nós não temos a confirmação, não temos a certeza e muito menos, o dever e a obrigação de fazer, e nem deveríamos fazer. O cuidado nas nossas palavras. E é uma recomendação que nunca é demais para nenhum de nós. Todos os anos eu costumo trazer sempre essa reflexão. Se nós olharmos o calendário dos santos, nós vamos encontrar a maioria dos santos canonizados pela igreja. Aqueles que viveram enclausurados, nos conventos, onde passava a maior parte do seu dia no silêncio com o próximo, o diálogo com Deus e o silêncio com o próximo. Vamos pegar o calendário aí dos santos da igreja, porque por um voto, por um compromisso, por um regulamento, por uma regra de vida, grande parte do seu dia precisavam guardar o silêncio, porque onde nós erramos muitas vezes, e erramos facilmente, e muitas vezes não vamos conseguir consertar o mal que nós fizemos com a nossa palavra. Prontos para ouvir, ponderados, para falar. E às vezes gastamos tanto tempo e tantas palavras ao falar da vida do nosso irmão. E somos tão omissos muitas vezes no falar com Deus. Não temos tempo, temos tantas obrigações, temos outras ocupações que colocamos como prioridade. Ou às vezes deixamos um tempo mínimo para nós falarmos com Deus. Muitas vezes, os últimos minutos do nosso dia, meio que para desencargo de consciência, já meio acordado, meio dormindo, e julgamos que aquele é o momento para nós assim falarmos com o Senhor. E para falar com Deus deveríamos ter muita prontidão, abertura de coração, aí sim gastarmos as nossas palavras com o Senhor. Mas também estarmos prontos para escutar a voz de Deus, que fala a nós de muitas maneiras. Seja no anúncio da palavra do Senhor, na Santa Missa,
seja numa leitura espiritual que nós fazemos, a leitura orante da palavra do Senhor, aquilo que nós lemos e aprendemos na vida dos santos e é tão recomendável para nós, a leitura espiritual, os conselhos que nós recebemos, os bons exemplos que nós percebemos no nosso próximo, os bons pensamentos que são suscitados em nosso coração, em nossa alma, as graças atuais, a ação do Espírito Santo em cada momento de nossa vida, que nos alerta do mal, do risco do mal, e nos suscita também alguma prática boa, alguma boa obra. E precisamos estar atentos à voz do Senhor. Estar atentos também à voz do Senhor, aqueles que são chamados. A vida sacerdotal, os meninos, os rapazes, a vida consagrada como um todo, homens e mulheres. É preciso escutarmos também e percebermos a voz, o chamado do Senhor. E o terceiro ponto que nos diz o apóstolo São Tiago, meus irmãos, que nós sejamos demorados para nos enraivecer, porque a ira não faz aquilo que é justo diante do Senhor. A ira é um dos pecados capitais. Os pecados capitais, né, a palavra de origem latina, né, significa cabeça, né, que eles são cabeça de outros, né, são fonte de outros pecados. Soberba, avareza, luxúria, ira, inveja, gula, preguiça, os 7 vícios capitais. Eles são a origem, a fonte de outros pecados. São Tiago chama a atenção para a ira, e diz que não opera aquilo que é justo diante de Deus, mas nenhum dos pecados capitais. E é preciso nós combatermos veementemente, combatermos com dedicação, com firmeza, porque eles vão dar origem a tantos outros pecados. A soberba, o orgulho, nos colocarmos muitas vezes num pedestal, nos julgarmos maiores, melhores, e queremos muitas vezes humilhar, pisar o nosso próximo. Isso se manifesta também de muitas maneiras, às vezes às escondidas. A avareza, a ganância, o apego demasiado às coisas temporais, aos bens materiais. E assim poderíamos, né, colocar todos eles. A luxúria, que é a impureza, que conduz, né, a tantos outros pecados. E todos eles estão interligados. O orgulhoso é muito tentado também na sua pureza. E muitas vezes deixa-se conduzir pela impureza, pela luxúria, pela vaidade e tantas outras coisas. O excesso no comer e no beber, a gula. A ira, como São Tiago faz questão de mencionar, que conduz a tantos outros pecados. E às vezes começa de maneira sorrateira, por uma coisa pequena, e deixamos aquilo guardado, aquela rusga no coração. E deixamos aqui, e muitas vezes alimentamos aquele distanciamento, aquela raiva, aquilo vai crescendo no coração. E como a própria Escritura diz, que é do coração que vão sair os crimes, os assassinatos, tudo isso, porque começa, às vezes de uma maneira mais leve, aquilo vai tomando conta do coração se nós não combatemos. E vai causando tantas discórdias, tantas divisões. E o quanto é preciso nós buscarmos a vivência das virtudes. A inveja que se manifesta de 2 maneiras, de modo especial. Ou nos alegramos porque alguém que nós talvez não gostamos muito se deu mal. Ou alguém que porventura em algum momento tenha feito alguma coisa ruim contra nós. Nos alegramos pelo mal acontecido na vida do nosso próximo, por alguma derrota. Ou nos entristecemos porque alguém que nós talvez também não gostamos muito ou nos tenha feito mal em algum momento, foi bem sucedido em alguma coisa.
dessas duas maneiras se manifesta a inveja. Nos entristecemos pelo bem do próximo e nos alegramos pelo mal do próximo. E muitas vezes alimentamos isso, às escondidas no nosso coração, e nos afastamos de Deus. A preguiça, que aí é fonte de tantos outros pecados, e tantos pecados, fruto da preguiça. Das coisas materiais, temporais, coisas espirituais, e vai enfraquecendo de tal maneira a alma, a pessoa, que se entrega a todos os outros vícios. Quem deixa se conduzir pela preguiça, não faz nenhum esforço para combater as tentações, para vencer as tentações, não faz nenhum esforço para fazer algo a mais para o Senhor, para rezar, para fazer algum sacrifício, alguma mortificação. Abre inteiramente as suas portas, as suas defesas, abre-se a tantos outros pecados. E a igreja vai nos conduzindo agora para a festa da Ascensão e um pouquinho mais à frente, já no dia 24 desse mês, a festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. E nosso Senhor faz menção hoje no Evangelho que quando Ele vier, o Espírito que será enviado do céu, o Espírito Santo, Ele vai esclarecer todas as coisas. E é pelos dons do Espírito Santo que nós vamos praticar as virtudes, que é exatamente essa oposição aos vícios. O Espírito Santo que recebemos o nosso batismo, confirmado, fortalecido em nós, no sacramento da confirmação, da crisma. Por meio dos seus 7 dons, o Espírito Santo nos conduz à prática das virtudes, para nós vencermos os vícios. As virtudes teologais, fé, esperança, caridade. As virtudes cardeais, as virtudes humanas, prudência, justiça, temperança, fortaleza. É exatamente a oposição aos vícios. A virtude se adquire, aquelas que são infundidas por Deus, as virtudes teologais, mas precisam ser vividas, praticadas. As virtudes cardeais humanas, as virtudes como um todo. É um hábito, é pela repetição de atos bons que vamos adquirindo a virtude. O vício é exatamente a repetição de atos maus. Torna-se um hábito mau. É um vício que corrompe o coração humano. E diante de tudo isso, como nós devemos agir? Humildemente nos colocarmos em oração e suplicarmos ao Senhor. Nós somos convidados de modo especial nesse mês de maio a rezarmos o Santo Terço de Nossa Senhora, porque a oração abre o nosso coração para Deus, a oração ilumina a nossa consciência, nos faz encontrar os erros que nós precisamos corrigir, nos mostra com clareza o bem que nós precisamos fazer, e é um dos meios tão eficazes de alcançarmos o céu, as graças que nós precisamos. E eu gostaria de ir concluindo a nossa reflexão, falando um pouquinho só sobre a oração, aquilo que nos diz o Catecismo da Santa Igreja Católica. E ao falar sobre a oração, assim nos diz o Catecismo: qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, às vezes me coloco de joelhos, em silêncio, em adoração, estou rezando diante do Senhor. E também com as palavras. É o homem todo que reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito. Falam do coração. É o coração do ser humano que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. O coração é a casa em que estou, onde moro. E aqui é importante, diz o Catecismo, sobre o coração humano. Ele é o nosso centro escondido, inatingível por outra pessoa.
só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Ele é o lugar da decisão, no mais profundo do nosso ser. É o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança com Deus. O coração humano. É o coração que reza. Deus quer tomar posse do nosso coração, do mais profundo do nosso ser. E o catecismo faz referência dizendo que esse lugar da verdade e que é do conhecimento claro somente de Deus e nós. E por isso, diante do Senhor, precisamos nos apresentar sempre com muita verdade no coração. E por isso que a conversão passa pela mudança do nosso coração como expressão da nossa mente, da nossa decisão, da nossa vontade. E um pouquinho mais à frente, o catecismo nos diz: o coração, assim decidido a se converter, aprende a orar na fé, aprende a rezar. A fé é uma decisão filial, é uma adesão filial a Deus, acima daquilo que sentimos e compreendemos. E muitas vezes falta-nos a vontade, ou o cansaço, ou às vezes a preguiça, qualquer outra coisa que quer nos afastar da oração. Mas acima daquilo que sentimos ou compreendemos, nós cremos e sabemos que precisamos rezar. E por isso que precisa custar para nós sacrifício. O rezar, o encontrar esse tempo para a oração, o reunir a família para rezar o Santo Terço, vai custar para nós algum sacrifício. Mas é acima daquilo que sentimos e muitas vezes compreendemos, mas cremos, essa adesão filial ao Senhor. Sem sacrifício, não conseguimos o céu. E concluindo também com as palavras do catecismo, a oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas consiste em levar o coração a fazer a vontade do Pai. Eu concluo com o convite de Nossa Senhora em Fátima, que nós vamos iniciar amanhã. Todos estão convidados, todos os dias às 19 horas, a Santa Missa, o canto das ladainhas de Nossa Senhora e a novena de Nossa Senhora de Fátima, em preparação para a grande festa no dia 13. O convite de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima e a todos nós. Rezai o terço todos os dias, pela paz no mundo, pelo fim das guerras, pela conversão dos pecadores. Uma oração acessível a uma criança, a um jovem, a um adulto, a um idoso, a um consagrado. Uma oração que alegra o coração de Deus, o coração de Nossa Senhora. E um meio tão eficaz, tão salutar, de alcançarmos do céu, por intercessão de Nossa Senhora, as graças que nós necessitamos. Sejamos dedicados, fiéis à oração, como a Escritura assim nos ensina. Provai, experimentai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.